Olá, meu povo lindo! Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei em que momento você está assistindo, espero que esteja. Nós estamos agora continuando o continente europeu, certo? E agora a gente vai falar sobre esse tema agora população e economia. Mas nesta aula estaremos falando só sobre a população. Na próxima aula a gente continua, na próxima semana, com a economia da Europa, ok? Vamos lá então. A população europeia, ela, há anos atrás, ela era muito maior do que até 2019. A população, olha só, 731 milhões de habitantes, tá? Só que a gente sabe que a cada ano está diminuindo a população europeia. E agora com esse coronavírus na Itália, né? E entre outros países lá, Espanha, infelizmente deu uma boa diminuída. Mas em termos geográficos, o que aconteceu para a Europa está cada vez diminuindo o número de nascimento, certo? Olha só, tem lugares... O que é densidade geográfica? Densidade geográfica é quantas pessoas moram por quilômetros quadrados. Por exemplo, a nossa sala de aulas, vamos colocar assim que são 8 metros quadrados, certo? E somos em 40 alunos, estou supondo, certo? 40 alunos. Eu pego 40, divido por 8. Vai dar quanto? 5. 5 pessoas por metros quadrados. Significa isso. Só que aqui é em quilômetros. Tem lugar que tem pessoas morando a 70 pessoas por quilômetro quadrado. E já tem na área do litoral mais de 300, quase 400 pessoas por quilômetros quadrados. A população tem diminuído e com isso os imigrantes, por que os imigrantes vão tanto para lá? Por quê? Porque como é um continente bem desenvolvido, é o mais desenvolvido de todos os outros continentes, a população vai em busca de melhor trabalho, de muita oportunidade. E é claro que eles são rejeitados. Por que são rejeitados? Por todo mundo? Não. Eles são rejeitados pelos próprios europeus, principalmente aqueles que precisam de emprego. Porque o imigrante, cada vez quando ele vai assim, ele está sujeito a tipo de trabalhos mais simples e ganhando menos, se forem legal principalmente. Aqui a gente percebe, dentro do próprio continente, existe muita migrações, tá vendo? Olha, não só imigrantes de outros continentes, dentro dos próprios continentes. Há aqui uma xenofobia, ou seja, uma não aceitação de pessoas de outro país? Claro que há. Mas se vier da América Latina, da África, com certeza será maior. A xenofobia é quando você não aceita algo que não é da sua nacionalidade. Olha só, se você trabalha no colégio adventista, aí eu ganho um valor X, certo? Valor X. Aí vem lá a venezuelana que trabalha no nosso colégio, professora de geografia também, né? Ela não é, você sabe isso que ela não é. É professora de geografia também. E ela veio da Venezuela. Faz de conta que o nosso colégio falou assim, olha, a Lucimar tá ganhando muito bem, eu vou mandar a Lucimar embora e eu vou pegar a venezuelana que vai ganhar menos. Claro que a escola adventista, como uma empresa séria, ela jamais faria isso, certo? Mas tem empresas, para ter um lucro maior, com certeza me mandaria embora, ficaria com a funcionária ganhando bem menos.
Isso acontece nos países europeus, nos países onde recebe bastante imigrantes. Eles preferem pegar os imigrantes para trabalhar, porque o imigrante não tem como reclamar, porque ele está na ilegalidade, não tem os documentos corretos para ficar nesse continente ou nesses países, então eles são obrigados a aceitar qualquer valor. Infelizmente, eles têm passado por muitas dificuldades. A Europa, ela recebe muitos dos países africanos, muito mais do que dos outros países. Por quê? A miséria no continente africano, infelizmente, é quase generalizada, Falta de água, falta de alimento, conflitos internos que tem constantemente. Eles acabam fugindo em busca de quê? Uma qualidade de vida, certo? Né? Então acabam em barcos pequenos, pegando o mar Mediterrâneo, porque é a divisa da África entre a Europa, e acaba se aventurando. Infelizmente, nem todos chegam. Como eu disse, esses lugares que não precisam de mão de obra qualificada, eles acabam recebendo essas pessoas. Por exemplo, restaurante. Vamos lavar prato, povo. Tranquilo. Aí vamos lá, construção civil. Tranquilo. Inclusive, um sobrinho meu, anos atrás, ele chegou até a Europa. Inclusive, hoje ele está na Europa, tem mais de 10 anos. Quando ele foi ilegal. E ele pegava os trabalhos mais difíceis, mão de obra pesada, mas quem está ilegal, qualquer coisa serve. E depois ele se legalizou. Mas assim, normalmente as pessoas pegam os serviços mais simples e se for um europeu que for trabalhar nesses lugares, eles vão querer um salário justo, um melhor salário. E a população, os empresários querem pagar menos e acabam rejeitando o trabalho do europeu. Aqui eu tenho uma dica de um filme, se vocês quiserem assistir, é muito interessante. Eu só não vou passar em sala de aula, que nós não teremos tempo para isso, mas é muito interessante que você assista. O que é a estrutura da população, né? A população europeia, ela tem, no caso aqui, desenvolvidos, pequeno crescimento vegetativo. O que é pequeno crescimento vegetativo? É vegetação? Claro que não, meus amores, claro que não. Crescimento vegetativo é a diferença entre a taxa de natalidade e de mortalidade. Faz de conta que em Campo Grande, esse mês de abril, nasceram 100 crianças. Mas, contando com criança e com idosos, morreram 80. Qual o crescimento que teve? 20. Apenas 20. Entendeu a diferença? E nos países ricos também aumenta cada vez mais a expectativa de vida. O que é expectativa de vida? Quanto tempo a pessoa está vivendo? É uma média. Por exemplo, a média do Brasil está em torno de 74 anos, certo? 73, 74. A mulher vive 1 a 2 anos a mais que os homens, pelos cuidados que as mulheres têm, né? Então, o que acontece? E se envolve menos em acidente de trânsito, em conflitos e tal. Então, o que acontece? A expectativa de vida está elevada porque as pessoas não querem ter mais filhos. Então, os jovens vão ficando envelhecidos e a fecundidade está cada vez diminuindo. Professor, o que é taxa de fecundidade? Taxa de fecundidade é quantas pessoas, quantos filhos tem por mulher. Um exemplo, na nossa sala de aula são 10 mulheres.
Vamos contar que uma teve um, a outra teve dois, outra teve três, outra teve quatro, outra teve cinco. No total, eu tô supondo um número qualquer aqui. Vamos supor que na nossa sala de aula, as 10 mulheres, no total, tiveram 50 filhos. Que absurdo, hein? Mas só que nem todas tiveram números iguais. Aí você pega 50, divide por 10, a média seria quanto? 5 filhos por mulher. É claro que hoje é zero, no caso, tem país diminuindo que está até negativo. Sabe que a França, a Inglaterra, a Espanha, vários outros, Itália, estão assim incentivando as pessoas a terem filho. Professora, por que a senhora fala isso? Olha aqui, isso eu achei assim de 2006, claro que já está bem defasado, hoje está muito mais diferente, mas eu queria pegar um do continente africano, um do continente europeu, e o que eu achei foi esse o mais prático para que vocês entendam. Olha só, quanto maior for a base, percebe aqui, a África, Europa. A base é a quantidade de crianças, tá vendo aqui no meio, ó? Aqui no meio é de 0 a 4 anos até 80 anos. A mesma coisa aqui, de 0 a 80 anos. Esse lado direito sempre vão ser as mulheres, tá? Quantidade de mulheres. O lado esquerdo, independente do continente, sempre é homem. Olha aqui. Nós temos aqui, professora, poucos jovens, adultos nós temos em grande quantidade, mas idosos nós temos pouquinho na África. Tá vendo aqui estreitinho, estreitinho? Olha aqui. A base aqui da Europa está menor, tem vários adultos, mas está aumentando o número de idosos. Ai, professora, que bom! Então esse continente é maravilhoso. Claro que a qualidade de vida deles não se compara com a África, hipótese nenhuma. Tem conflitos constantes como a África? Não, 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 não. Falta de água? Também não. Falta de alimento? Também não. Mas, então tá bom, estão vivendo bastante? Sim, muito bom. Mas o que vai acontecer no futuro? Quando esses idosos, esses adultos tiverem idosos? Se está cada vez diminuindo aqui. Quem vai trabalhar? Vai faltar mão de obra. Faltando mão de obra, ou eles vão ter que importar, né, pessoas, ou seja, chamar imigrantes para eles para trabalhar, ou eles incentivarem a ter filhos. Você sabe que tem países do continente europeu que tem incentivado, como eu falei, os países que eu já tinha falado, né, hoje mesmo. Eles pagam um valor X cada ano que a criança, vamos lá, faz de conta que um casal, tem que ser de lá, claro, francês, teve um filho. A cada ano desse filho, o governo aumenta o valor X para essa criança, para que ele se desenvolva até chegar à faculdade. E outra coisa importante, que eles dão, isso para incentivar, né, para ter filhos, e eles dão também licença maternidade tanto para o homem quanto para a mulher. Ah, mas professora, aqui no Brasil também, 5 dias para o pai e 4 meses para a mãe. Gente, chega a 12 meses. Ai, professora, até o pai recebe. O pai recebe menos, mas recebe. Então, a mãe pode ficar 12 meses em casa, depois o pai fica 6 meses. Então, tudo isso é incentivo para que aumente essa base, para que não precise pegar pessoas de outros lugares para trabalhar. Já falei sobre isso aqui. Então, aqui, como eu falei, a taxa de mortalidade e natalidade está menor. Eu estou falando de maneira geral, gente. Esquece da pandemia desse momento, tá? Que já mudou um pouco esse fato aqui. O que acontece? As pessoas não estão preocupadas em ter filhos. Muitas mulheres estão no mercado de trabalho.
os anticoncepcionais, né? A prevenção para ter filho, planejamento é outro. O que me importa hoje é ter uma alta qualidade de vida, porque o custo de um filho é muito grande, tá? O que vai trazer como consequência? Qual é o problema? O problema é que, como eu já falei, falta de mão de obra, mas também o governo vai ter que gastar muito mais com os aposentados. Os aposentados, eles vão precisar mais de saúde. Quanto mais velho a gente fica, mais a gente utiliza, certo? A saúde. E atendimento hospitalar. Aí aqui, nós temos a tabela mostrando aqui a mortalidade por 1.000 habitantes, expectativa de vida média, certo? Aqui, a mortalidade, 8 pessoas por 1.000. A cada 1.000 pessoas, morre só 8. Em Serra Leoa, a cada 1.000 pessoas, morre 164. Serra Leoa está na África. Expectativa de vida, 78 anos e 51 em Serra Leoa. O Brasil aumentou aqui de 72, está em média para geral 73 e para as mulheres 74. Aqui, o IDH. O IDH dos países do continente europeu é de médio para alto. Inclusive, a Noruega é o país que tem a melhor qualidade de vida do mundo. 0,900 e pouco. Por quê? O IDH não calcula de 0 a 1? É de 0 a 1. O que o IDH... tá aqui, inclusive, ó. O que o IDH calcula? Expectativa de vida, ou seja, quanto tempo as pessoas estão vivendo. Calcula quanto tempo de escolaridade a pessoa tem e quanto ganha a renda per capita, que é quanto ganha numa casa por pessoa. Por exemplo, na casa X, tem 3, 4 pessoas. E a renda da família são 4.000 reais. 4.000 reais dividindo por 4 vai dar quanto? 1.000 reais por pessoa. Isso é renda per capita, tá? E aqui, falei da Noruega, né? Aqui estão os países do continente europeu, do que ganha mais, né? O que está melhor em IDH e o que está aqui. Olha só, todos estão com IDH alto, o 0,800 que é médio, certo? Como nós já falamos, boa qualidade de vida, baixa natalidade, mortalidade, maior poder de renda e é um maior contingente de mão de obra qualificada. O que é mão de obra qualificada? Estudou para aquilo que ele está fazendo. Ele fez curso para aquilo. Quando a maioria dos imigrantes que vão para esses países europeus, eles não têm mão de obra qualificada, eles não têm um trabalho específico, o melhor curso específico para aquele trabalho. Então, ele pega qualquer tipo de trabalho. Esse conteúdo nós veremos a partir da semana que vem, ok? Beijo, meus amores! Até a próxima!